Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, estou aqui hoje com meu amigo Leonardo Bittencourt, famoso Léo Biteco no Instagram. A gente vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental, quais são as ferramentas que o Léo tem na sua vida cotidiana para ajudar a gerenciar suas emoções, a lidar com os desafios do dia a dia, que são desafios que todas as pessoas têm, né? Gerenciar a ansiedade, algo também que é inato a qualquer ser humano. Então, Léo, primeiro queria te agradecer aí por ter aceito meu convite e trocar essa ideia sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal. A primeira pergunta seria, como a pandemia impactou na sua vida? Impactou, né, acredito, quase praticamente todas as pessoas. E como você utilizou de ferramentas para lidar com ela da melhor forma possível? Cara, primeiro, imagina, obrigado aí por chamar, pode contar comigo, sabe? A gente é amigo aí, o que precisar para a gente conversar, tamo aí. Obrigadão. Eu acho que em relação à pandemia, teve um impacto muito porque, assim, eu moro sozinho, minha família inteira é de Manaus e eu moro sozinho aqui no Rio de Janeiro. Então, eu passei os primeiros 7 meses de isolamento real sem ver ninguém, assim. As únicas pessoas que eu tinha contatos de conversar era um personal trainer que eu tinha pelo celular, alguns amigos que eu tinha contato pelo videogame, que a gente tem um chat lá, e pessoas que uma vez por semana eu cruzava no mercado para fazer compras. Então, assim, até a conversar com alguém realmente era bem difícil, o contato humano era muito raro. E conforme o tempo foi passando, eu acho que uma coisa que é muito característica dessa geração, que todo mundo tem, mas especificamente da minha geração, ficou mais acentuado que a ansiedade. Na pandemia, eu acho que eu tive um contato muito maior com ela, porque o grande problema da ansiedade é você ter uma vontade enorme de resolver problemas que não vão ter como resolver naquele momento. E a pandemia, mais do que nada, mais do que tudo, foi esse exemplo de coisa que a gente não sabia quando as coisas voltariam ao normal, né? Até hoje ainda não voltou 100%, né? A gente ainda tem os cuidados, enfim. Mas naquele momento era muito mais ressaltado e eu tive meus problemas de crise de ansiedade, muito assim, uma questão que eu nunca tinha passado por isso, de falta sabe, eu consegui respirar, como se fosse uma sensação de que chorou uma tarde inteira, mas não caía uma lágrima, assim, era essa angústia que dava. E eu já tinha feito terapia antes, mas especificamente depois dessa crise eu comecei a conversar mais e aí entrei em contato com esses gatilhos de ansiedade que me ajudaram muito. E não é necessariamente por um problema mental, mas uma coisa que todo mundo tem na vida e a gente é educado a passar por cima ou a ignorar. E às vezes consegue ignorar justamente por ter outra coisa que fazer. Mas na pandemia, as coisas ficaram mais afloradas e através da terapia eu consegui entender isso melhor. E além dessa questão da sociabilidade, né, que isso com certeza impactou todo mundo, né? A gente do nada teve que parar de manter o contato com as pessoas justamente porque a gente nem sabia no início o quão mortal era o vírus e como poderia ser transmitido, né? A gente enfim, era algo até a OMS teve algumas recomendações que depois voltaram atrás. Primeiro falaram que a máscara não era eficaz, depois recomendaram o uso de máscaras, enfim, foi uma situação realmente muito desafiadora e que nossa geração e a geração dos nossos pais e talvez avós, inclusive, também não tivessem vivenciado, porque uma pandemia já não acontecia há muito tempo, né, até no início do século passado. E é legal você ter falado da psicoterapia, de você ter ter tido esse suporte, ter reconhecido que era algo que poderia te ajudar a te entender melhor, a entender como você mesmo falou, essa palavra, os gatilhos que geravam essa ansiedade. E, além disso, além da psicoterapia, teve algo que você fez para fazer com que esse período desafiador fosse um pouco menos impactante na sua vida? Por exemplo, sei lá, fazer exercício em casa, vou ler mais, vou assistir filme, jogar videogame, enfim, alguma coisa nesse sentido para você se Não, com distrair? certeza.
Eu acho que exatamente quando eu falo de gatilho, né, que é a palavra hoje muito usada, virou a palavra da moda, mas vira gatilho porque quando existe uma coisa que te faz entrar em contato com o que te causa ansiedade, isso desperta como se fosse um fósforo, sabe, acendendo alguma coisa. Então a saída mais fácil para você não ficar em contato com isso o tempo inteiro, justamente é a distração. Para mim, assim, então, como eu disse, eu tinha meus amigos no videogame, eu tinha o personal ali que eu tinha pelo celular, porque aquilo ali fazia parte de uma rotina que eu pelo menos criava para ter algo durante o meu dia e ser menos. Que é isso também, eu não sei muito como funciona a mente de cada um, mas assim, a rotina, por mais que mínima, ajuda a guiar muito e sentir, o ser humano se sentir um pouco mais útil, né, nesse Com nosso certeza. dia a dia, em relação a trabalho, em relação a qualquer coisa. Até você, quando está de férias, tem a rotina de ter um horário para Uhum. almoçar, né, mais ou menos essa coisa. Então, não ter nenhum horário também dificultava isso. Então, com certeza, li muito livro, vi muita série. Na pandemia, acho que foi o ano que eu mais vi série e filme disparado. E videogame também, acho que era o que dava para fazer. E em relação a esses temores da pandemia que foram muito comuns, né? Você tem que parar de trabalhar, né? As gravações foram paralisadas. Eu mesmo, né, tava fazendo uma novela no meio da pandemia, a gente teve que parar, Uhum. voltamos a gravar depois. Essa questão também de você se preocupar com a sua saúde, que, né, como eu falei, a gente não sabia a letabilidade do vírus, o quanto o vírus, ainda que a gente não morresse, poderia impactar. E existem diversos casos até hoje de Covid longa, né, desses prejuízos que esse vírus causa. Isso também chegou. Qual foi a sua maior preocupação nesse primeiro momento assim da pandemia? Era com a questão de trabalho, porque tudo parou, ou questão tipo, caramba, se eu me contaminar, eu não sei como meu corpo vai reagir, eu posso morrer? Qual foi assim esse medo maior em relação a esse vírus? Eu acho que no primeiro momento, como você falou, as informações elas ainda não eram 100% precisas, mas de qualquer maneira eu sempre procurei me orientar sobre os cuidados básicos, assim, porque o vírus até hoje, em cada corpo, reage de um jeito diferente e não tem como ser preciso em relação às consequências. Mas a forma de você não pegar, como evitar pelo menos, não muda muito. Sim. Então, para mim, eu não tinha tanto medo em relação a contrair o vírus no primeiro momento, porque eu sei que a contaminação se dava também pelo contato, dava por tudo isso. E eu fiquei 7 meses sem ver ninguém. Então, era muito difícil você de máscara, higienizando as mãos e todo aquele procedimento que todo mundo sabe, ter algum tipo de contra. Teria que ser um azar assim, enorme. E, inclusive, amigos tiveram. Eu tive amigos que pegaram justamente no mercado, mas, enfim, eu não tinha tanto esse medo. O meu medo maior realmente era uma questão financeira, porque pouco antes da pandemia eu tinha feito os filmes sobre o caso Richthofen, né? E, cara, vida de ator, assim, eu não sei como todo mundo tem uma noção em relação a grana e tudo mais, assim, tipo, raras exceções, as pessoas não têm tanto dinheiro sobrando, assim. E confessando, assim, durante o filme foi uma época que eu mais tive esse dinheiro para planejar a longo prazo. E eu tinha, pô, a intenção de viajar, investir uma parte, enfim, começar a pensar em futuro mesmo. Eu lembro que até meu empresário comentava assim, isso no final de 2019, assim, se eu queria, né, trabalhar em alguma coisa assim, eu falei, cara, a gente terminou de gravar em outubro, foi até dezembro, eu não quero nada não. Em janeiro a gente começa aí a fazer tudo de novo, procura os testes e tal. 2020. E É, aí 2020 veio veio. e veio a pandemia, eu fiquei mais de um ano sem trabalhar. Então, assim, a reserva que para mim naquela altura teria sido a maior reserva que eu tive da minha vida, o que iria para viagem, para investimento, enfim, qualquer outra Uhum. coisa, foi tudo para as despesas do dia a dia. Então, falando de ansiedade, o que mais me causava ansiedade era justamente ver o dinheiro ir embora, eu gastando com aluguel, gastando com comida, gastando com, sei lá, todas as Sim. necessidades básicas e o dinheiro indo embora. E aí eu não sabia uma previsão de quando voltar. E aí bate aquele negócio assim, para onde eu vou, o que que eu vou fazer, quando que vai voltar, para eu ter pelo menos uma possibilidade, assim, sabe, de me organizar. Acho que esse foi o meu maior medo, realmente, assim, de não saber até quando eu teria condições de manter a minha vida.
uma coisa que você falou que foi muito interessante é em relação à abordagem que você teve da não contaminação, né? Porque o que você falou, a gente não sabe como o vírus vai reagir no corpo de cada um, mas a gente sabe o básico para a gente não se infectar, né? A gente sabe como ele é transmitido. Na época a gente não entendia direito, logo, estou falando bem no início, né? Falando março de 2020. Sim, E sim. depois a gente, obviamente, né, a gente conseguiu entender de uma forma muito mais tranquila de como, enfim, como se proteger e não se contaminar. Então, uma coisa que eu achei bem interessante foi a forma que você abordou, parece muito para mim com estoicismo, né? De você, cara, você não sabe como seu corpo vai reagir. A gente não tem como saber, mas você sabe como se proteger. E o estoicismo justamente, né, uma escola filosófica que prega isso, você procurar controlar aquilo que realmente está nas suas mãos, né? Você gerenciar aquilo que está no seu controle e por outro lado deixar acontecer aquilo que você não sabe, que está além, né, da nossa alçada, né, do nosso poder. Então essa abordagem, na minha visão, foi perfeita. E em relação a essa questão de trabalho, finanças, realmente isso impactou todo mundo, assim, de uma forma, pelo menos todo mundo não, porque, enfim, algumas pessoas até enriqueceram com a pandemia, né, por mais bizarro que isso possa parecer. Mas boa parte da população mundial teve esse impacto econômico também. E, cara, o que que você, tipo, qual foi a estratégia mental ou até mesmo através da psicoterapia que você fez para conseguir ficar centrado nisso? Tipo, poxa, é, eu sei que isso vai passar um dia, né? Eu sei que tem outros trabalhos assim que esse vírus, tipo, enfim, deixar de se tornar uma pandemia, enfim, quando se tornar endêmico. O que que você pensou para te deixar mais calmo e tranquilo em relação a essa questão de trabalho e questão financeira, que é uma questão que envolve todas as pessoas? Cara, eu acho que eu sou, como você percebeu, assim, eu tento pensar muito da maneira prática. E eu já tenho ansiedade por muitas coisas que na nossa vida a gente já não tem controle. Então, o que eu consegui, meu passo a passo, assim, tentando descrever, era muito de você entender o que está na tua alçada, o que você pode fazer, porque eu acho que é natural que nesses momentos de crise você tende a procurar todos os problemas que estão existindo na sua vida e você querer resolver tudo de uma vez. Porque a ansiedade justamente mora nisso. É você, tipo, por onde eu começo, o que eu faço, e você tem a sensação que não tem como resolver. Então, assim, problemas relacionados à pandemia, claro que isso me dava me fazia mal, mas não estava na minha alçada. Então, eu tentava fazer o que estava aqui no meu alcance, que era diminuir meus gastos, tentar me divertir, valorizar mais esses momentos, inclusive em relação do que me faz bem, das distrações, a prática física, não só por manter estética, né, que é essa parte que Sim, todo mas mundo saúde, né? valoriza muito em rede Exercício é social, remédio. é uma parada realmente de você liberar aí as endorfinas e qualquer hormônio em relação após, sabe? De você, pô, fiz minha atividade física, tô aqui, não tô com a vida parada. E era isso, assim, era uma forma que eu tinha de poder, não sei, equilibrar e resolver coisa por coisa, e não o todo de uma vez. Eu acho que isso me deixava com a sensação mais de controle. Hum, perfeito. Acho que assim, as pessoas deveriam ter essa ciência, né? Infelizmente, em vez das pessoas muitas vezes procurarem práticas ou ferramentas que vão ajudar no gerenciamento dessa ansiedade, muitas vezes elas, enfim, acabam buscando coisas que vão tentar tapar o buraco naquele momento e na verdade vai estar piorando tudo no caso de drogas, né? Tipo, tem gente que acha vou beber para relaxar, mas o álcool tá danificando o seu corpo, ele não tá te relaxando Sim, em momento sim, nenhum. sim. Ou até mesmo maconha, né? Essa questão tipo, maconha eu vou ficar relaxado, mas a gente sabe que por outro lado tem o THC que muitas vezes aumenta essa situação de ansiedade, principalmente em pessoas que já têm algum transtorno de ansiedade envolvido. Então, muitas pessoas buscam uma fuga para aquela realidade com coisas que vão acabar piorando a vida dela. E você chegou alguma vez na vida, não só agora na pandemia, mas buscar algum escape assim que muitas vezes você não só em relação ao álcool e outras drogas, mas alguma coisa que você percebeu, poxa, eu tava fazendo isso e não tava me fazendo bem. Tipo, eu lembro quando eu era moleque, né? Tipo, eu ficava jogando muito videogame. Queria, tipo, às vezes tinha várias coisas pra fazer e aí às vezes, cara, vou
vou deixar de fazer o dever de casa, vou ficar aqui jogando videogame. Tipo, eu não queria. Eu sabia que eu tinha aquela tarefa para fazer, mas eu queria me distrair em relação àquela realidade que em algum momento eu teria que cumprir. Você chegou já a utilizar esse artifício que é comum de todas as pessoas? Cara, é porque talvez esse exemplo seja muito específico de uma coisa que me afeta mais. Então, assim, parece, às vezes pode parecer bobo. Eu citei o exemplo do videogame, mas foi uma coisa que na terapia eu descobri do porquê que aquilo ficou tão importante para mim. Eu sempre fui muito dependente social. Eu sempre tive um apoio, uma resposta, mais ou menos assim, de certas coisas em relação ao grupo de pessoas com que eu estou convivendo. Então, aquela sensação de carinho, a sensação de ser benquisto, essas coisas assim, de Uhum. realmente de atenção em algum lugar, eu tenho hoje, depois da terapia, lógico que a gente continua tendo, mas você tendo consciência, você tenta quebrar um pouco mais essa sua dependência. Mas eu sempre tive mais dependência dessa resposta do meu ciclo de amizades em relação a muitas coisas, assim, que me dá uma sensação de prazer. E aí, na pandemia, o meu ciclo de social estava todo voltado no videogame, nesse chat de amigos que eu estava te falando. Uhum. Então, um dia que, por exemplo, ninguém entrava para jogar, ou um dia que, pô, rolava pouco, ou rolava algum desentendimento, porque todo mundo está vivendo esse momento de forma diferente, alguém está mais estressado, outro menos, às vezes eu mesmo estava ali estressado. Quando acontecia algum desentendimento ou essa coisa não ia tão bem, era como se minha vida tivesse sabe, tipo assim, destruído, eu não tivesse, tá tudo dando errado. E aí, durante o processo da terapia, que eu percebi que, claro, aquilo é ruim, é importante você ter, pô, ninguém gosta de estar mal com os amigos e tal, mas nem tudo tem essa proporção que a gente dá no momento de tristeza, no momento de raiva, e é importante perceber o que você pesa mais. E aí foi quando eu entendi que o meu refúgio para esse momento justamente era o videogame, porque era como se eu estivesse tentando suprir todos os problemas que a pandemia tiveram, que eu fui tirado, né, durante a pandemia, e suprindo com o videogame e com essas relações de amizade. Uhum. Se dissociar daquele contexto que a gente estava vivendo, né? E Uhum. agora que a gente já, né, já passou pelo menos aí mais de 2 anos, né? Já está em julho agora de 2022, a pandemia começou em março de 2020 e as coisas estão bem mais tranquilas do que principalmente no final de 2020, início de 2021, onde os casos de morte aumentaram bastante. Já temos vacinas, enfim, boa parte da população vacinada, e já não é algo tão preocupante quanto no início. Quais são as boas práticas e quais foram as práticas, boas práticas que você descobriu durante a pandemia, durante esse início de pandemia, você mantém na sua vida? E se de alguma forma a pandemia também te fez crescer, amadurecer como pessoa, se conhecer melhor? Eu acho que, inevitavelmente, quando você entra num momento de crise mesmo, assim, essa dificuldade, como eu falei, que você não tem muito chão, que você não chega naquele estágio de não saber o que fazer, qual é o próximo passo, são dois caminhos, né? Ou você se afunda e permanece nisso, ou você tenta, ainda que sejam de pequenos passos, procurar essa coisa para frente, de para onde ir. Não necessariamente exista um caminho certo, mas um caminho que te faça levantar e voltar a andar. Então, eu acredito que, como a pandemia foi um causador desse impacto, inevitavelmente, se eu voltei a andar, isso me mudou enquanto pessoa, isso me fez amadurecer. Mas, de forma alguma, eu digo que pô, a pandemia foi positivo, eu tirei um proveito da pandemia. Eu acho Uhum. que é realmente a lógica da sobrevivência. Assim. Você não tem outra opção se você tem que seguir, se você precisa seguir, isso de alguma maneira te engrandece. Te engrandece te deixando feridas, te deixando cicatriz, mas é isso, acompanhamento de terapia, de tempos em tempos, eu sempre faço, coloco essas questões, enfim, e especificamente aquelas do início da pandemia não me abalam mais, então é nisso que eu considero mais maduro pós esse período. E teve alguma prática, por exemplo, você falou do contato social, né? Tipo, que era muito importante para você e foi privado disso. Isso é algo Uhum. que agora você dá mais valor ainda, é algo que você gostar e falar, cara, poxa, quando eu posso estar com os meus amigos, eu vou estar com eles e vou aproveitar, porque, porra, durante a pandemia eu não pude ter esse contato e me fez muita falta. Você dá mais valor a essas pequenas coisas, digamos assim? Sim, eu acho que eu tive que reconstruir esse conceito social também, porque a minha vida profissional, inclusive,
não é que me impede, mas muda muito meus ciclos sociais, porque durante um trabalho você passa meses, às vezes, com um grupo de pessoas, Acaba virando uma acaba família, esse né? trabalho. Porque assim, você convive tanto, você vê todos os dias, que as pessoas que você mais detesta estão ali, as pessoas que você mais ama estão ali. É muito intenso tudo. E depois que acaba o processo do trabalho, todo mundo some. Todo mundo mesmo, É assim. Você verdade. vai ter um contato, obviamente, vai conversar e tal, mas aquele contato diário que você tem some. Então, só aí já é um trabalho que, mesmo com pandemia ou sem, você já tem que aprender a pegar, desapegar, e isso não te abalar tanto. E aí, como eu citei o exemplo do videogame, eu acho que eu não culpo o aparelho em si, era só a forma que eu vivi. Então, eu reconfigurei essa maneira de aplicar esse ciclo social, com a volta das coisas, a gente voltando a poder se encontrar, eu hoje procuro fazer isso de uma maneira mais saudável, sem depender todo o ciclo social de uma coisa só. Eu hoje tento dar valor de maneira igual assim para esses grupos, entendendo que cada um tem seu tempo. Então, faz tempo que eu não vejo aquele grupo, vou lá, procuro conversar, gente que eu já trabalhei, gente que eu estudei junto na faculdade, enfim, eu acho que isso é uma forma de você não concentrar o círculo social numa coisa só e, consequentemente, você não joga todas as suas fichas, assim, é quase como se você tivesse num poker ele desce all-in toda a rodada, assim, é muito mais legal se você sabe distribuir as fichas no momento de mais consciência. E em relação a exercício físico, né, você, né, não pôde fazer como todo mundo, tinha um personal, né, que te ajudava para fazer treinos em casa. Uhum. Depois disso, você percebeu assim, a importância de você voltar a implementar atividade física na sua vida? Como é que é a sua rotina hoje em dia em relação ao exercício? Você tem a galera do futebol toda semana, vai, sei lá, vai correr, vai malhar, como é que é isso? Sim. Mas aí nesse caso também tem a questão da profissão, porque eu hoje tenho uma cobrança por mim, no sentido de saúde mesmo, Sim? porque se eu deixar, eu fico sedentário, se eu não for. A academia, ela é o jeito mais fácil de você manter essa sua atividade física regular, porque os esportes coletivos sempre dependem de Exato. muita gente para você ter essa oportunidade. E a academia, pelo menos, me dá essa facilidade. Então, nisso eu me cobro mais e sei que essa é a minha principal fonte de atividade física hoje da minha vida. Mas tem a pressão também de trabalho, tem a pressão estética, eu não posso ficar muito tempo sem fazer atividade física, sem malhar. E procuro manter isso aí, pelo menos uma vez na semana. Futebol, voltou, estou indo atrás. Fazendo academia ali umas cinco vezes na semana também. Enfim, depende muito. E alimentação também Isso que eu ia perguntar, como faz é que é a sua muita diferença. alimentação? Cara, durante a pandemia, eu vou falar para você, eu tive um momento compulsivo sem saber. Porque uma das coisas que você manda para o seu cérebro de recompensa é justamente saindo. De você, porra, sexta-feira à noite, associa com aquele dia que você vai sair, vai tomar sua cervejinha, vai tomar alguma coisa ali. Enfim, descontração. E aí isso é tirado de você. Então, às vezes, o dia que eu estava assim, eu associo a tristeza, mas não tem muito a ver com isso. É mais um tédio, é uma carência dessa recompensa do cérebro de querer alguma Uhum. coisa boa. Cara, eu mandava um hambúrguer para dentro, mandava uma pizza, e tudo isso é maravilhoso, mas chegou um momento, cara, que eu tava comendo isso aí umas 4 vezes, 5 vezes por semana. Uhum. Todo jantar era um Uhum. desses para Uma dentro. E eu achava que, compensação, pô, né? tô almoçando saladinha com um negócio, à noite eu posso mandar ali o que eu quiser. E, pô, quando eu vi, não só em questão de peso, mas de saúde mesmo, de você Uhum. mudar muito a rotina e depois você. Cara, eu acho que o que é pior, sendo muito sincero, porque eu não estou aqui no papel de médico de falar os triglicerídeos, não sei Uhum. o quê, né? Porque isso Colesterol. é tão, não é? Isso é tão silencioso que você nem percebe quando as coisas estão indo pelo ralo, assim. Eu acho que o que é pior mesmo são os vícios, a compulsão alimentar, porque aí você começa a associar que todo dia que você está triste ou que você não está satisfeito Você se é um recompensa dia com de pizza. comida. Exato. E aí tem uma hora que você come um hambúrguer, você fica cheio assim de não conseguir botar uma água mais para dentro. E aí dá um negócio de tipo, cara, e agora? Foi? É Valeu a isso? pena, valeu a pena. Valeu a pena? Não, tipo assim, sal de paladar, valeu com certeza. O hambúrguer é uma delícia, mas No longo sabe esse prazo. lugar de tipo, foi isso que me deu a resposta que eu queria? E aí, às vezes, te dá um vazio, é quase como se fosse uma queda, uma bad de alguma parada. Bizarro.
E outra coisa também que é muito importante, a gente já falou assim, diversos temas assim, aleatórios, mas que são fundamentais para a manutenção de uma boa saúde mental, que é ter Uhum. amigos, né, ter essa sensação de pertencimento, fazer parte de um grupo, e não só grupo de trabalho, mas social também, galera do futebol, de esporte. A saúde, a alimentação também é muito importante, a atividade física, pô, atividade física é remédio, é fundamental para você não ter só uma saúde no seu próprio corpo, né? Essa questão que a gente falou de diminuir colesterol, ter bons é, marcadores de sanguíneos que indicam que você está com uma boa saúde, inflamatórios, né, com menos inflamação. Outra coisa que é muito importante é uma questão relacionada à espiritualidade, né? Você ter uma crença, ter uma espiritualidade, exercer essa espiritualidade também ajuda muitas pessoas em momentos desafiadores. Você tem alguma religião? Como você exerce essa sua espiritualidade? E se isso também te ajudou nesse momento de pandemia e ao longo da sua vida de uma forma geral? Eu tenho uma criação cristã, né? Minha família toda é muito católica. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, não fiz crisma, inclusive isso em algum momento tinha sido uma promessa para o meu time ser campeão. Eu falei, pô, se meu time ganhar o campeonato, eu vou fazer a crisma. Acabei não fazendo a crisma e meu time passou 10 anos sem ganhar um título. A Então culpa é não tua, mexa hein? com promessa, A tá? Isso é culpa... importante. Então, isso é um conselho aqui para dar. Mas fora isso, cara, eu acho que eu não sei, eu tive um amadurecimento diferente, uma vida diferente. Eu não questiono a importância da fé na vida de cada um. Eu acho que, inclusive, a própria igreja, hoje, pela galera questionadora, ela é muito criticada, mas a gente ignora um papel social que ela faz que é muito importante. Assim, existem muitos jovens em comunidades que são salvos pela igreja. Você pode não ter aquela filosofia de vida de você não concordar, tá tudo certo, mas é um caminho às vezes muito tênue entre o crime ou o caminho da igreja. Então, assim, se esse cara vai acabar morrendo no crime ou fazendo qualquer coisa pior, que seja num lugar como na igreja que ele se salve, enfim. E eu acho que é isso que a gente acaba esquecendo pelos debates políticos e tudo mais, que é uma parte ruim, que, na minha opinião, não tem nada a ver com os ensinamentos cristãos que lá atrás ensinaram e tudo mais. Acho que Deus não está preocupado com esse tipo de poder. Mas é isso, eu ainda tenho os ensinamentos dentro de mim. Eu tenho coisas que eu concordo, coisas que eu acho hoje mais importantes, coisas que eu não acho que sejam principais para debate. Eu não perco nem tempo dizendo assim, se eu sou católico, eu devo deixar de gostar de alguma coisa, eu tenho que ser contra homossexuais. Eu acho isso tão simplório, eu acho isso tão... Eu não consigo nem dizer que é literal, porque pô, se você enxerga que o livro da Bíblia foi escrito por uma sociedade da época, é impossível que aquilo se aplique no dia de hoje. Sim. Então, é ter essa parada do principal. E como eu não tenho os recursos de outras religiões para explicar, tal, mas isso explica em outro lugar, eu sigo dentro do que cabe dentro da minha religião. Então, assim, eu digo que sou cristão, mas dificilmente vou numa missa. Eu vou muito em final de ano para assim, agradar minha mãe, né? A gente tem aquelas festas de Natal, essas coisas assim. Mas sigo minha fé. Acho importantíssimo, de alguma maneira, você acreditar em algo, ainda que seja ateu, acredite na energia quântica, acredite sabe? Porque eu acho que existe o não explicável, existe o que está em outro lugar. Na física quântica se fala muito sobre essa energia, né? Sobre essa parada. Assim, não precisa ser nada meio astrológico em que você atrai. É realmente uma coisa das leis de atração, enfim. Acho importante crer em alguma coisa, porque isso o que a gente não controla, o inconsciente, já foi provado que tem muito poder. E eu acho que exatamente esse campo da fé ativa esse lugar onde a gente não tem o controle na parte consciente do cérebro. Então, é importante acreditar em algo, seja qual for a sua fé. Então, você falou uma coisa aí sobre acreditar em alguma coisa para, inclusive, ateus, né? Que faz bem, né? Você ter uma crença em alguma coisa e você ter um suporte em momentos de desafios. Isso é realmente muito poderoso, né? Uma pessoa que, enfim, que tem qualquer tipo de fé, em qualquer tipo de religião, se ela acredita que se ela está passando aquele desafio, mas em algum momento ela vai passar por aquilo de forma calma e tranquila e o melhor,
se aquilo faz parte de um aprendizado e que Deus colocou aquilo para ela tirar um proveito daquela situação, isso é muito poderoso e com certeza vai ajudar a pessoa nesse sentido. Eu tive uma matéria na especialização em neurociências que era neurociência e espiritualidade. E um dos professores abordou um conceito bem interessante relacionado a essa espiritualidade verticalizada, que seria essa, como posso dizer, essa coisa metafísica de você acreditar em Deus e você adorar esse Deus diretamente, esse ser superior, mas também tem essa espiritualidade horizontalizada, que é o que eles chamam das pessoas ajudarem mais as outras, né? E inclusive ateus fazem isso, né? Não é porque a pessoa, né, a pessoa é ateia que ela não vai ser uma boa pessoa, como se só quem fosse religioso pudesse ter uma moral, Uhum. digamos assim, né? Então, eu achei um conceito bem interessante que você pode exercer essa espiritualidade tanto de forma verticalizada, de você com algo supremo, algo superior, mas né, com as pessoas que estão à sua volta, com os animais, enfim, com o ambiente. Então, acho que isso também é um conceito assim, interessante. E o que é o mais importante, assim, ainda que você não creia em um ser supremo, criador de todas as coisas, é importantíssimo você dê um significado para a sua vida. E aí pode ser, eu quero que meus filhos tenham uma boa condição depois que eu morrer, eu quero deixar um legado, eu quero, enfim, quero realizar algo grande para esse mundo. E isso é um sentido que também vai ser muito poderoso para te ajudar nesses momentos desafiadores. E é maneiro se você falar que, apesar da sua ter sido criado no catolicismo, eu também fui, mas eu não sou católico, você consegue equilibrar alguns pontos do cristianismo, né, da própria Bíblia em relação à contemporaneidade, porque, como você falou, foram livros escritos mais de 2000 anos atrás, né, principalmente os do Antigo Testamento. E foram escritos para a sociedade daquela época. Então, inclusive, não tem o menor. Aliás, os próprios católicos ou protestantes, né, sabem que não faz o menor sentido. Tipo, você não, naquela época, em Levítico, né, que é o terceiro livro que é considerado escrito por Moisés, você não poderia tocar numa mulher num período menstrual, porque ela era impura. Então, tipo, você não podia cortar cabelo. São coisas absurdas que não fazem o menor sentido hoje em dia. A questão é justamente essa, assim, existe uma parte que, lógico, que o poder da igreja, até porque eu acho que o que mais se compara com a internet de hoje em dia seja a igreja naquela época. Era uma difusão de ideias, era uma difusão de coisas que eram importantíssimas para uma organização social. Eu até acredito nessa comparação em que antigamente você tinha uma verdade única. E isso não necessariamente é bom. A gente hoje vê com a pluralidade que cada um tem os seus interesses. A gente não tem que se sentir menor porque na fé disseram que isso é pior. Mas especificamente naquela época isso foi importante para a organização da população. A gente tinha um combinado em comum. Eu acho que a grande dificuldade desse momento que a gente vive, inclusive, é porque a gente não consegue encontrar um combinado comum para todo mundo. Porque todo mundo está vivendo esse momento de, opa, pera lá, eu acho que isso aqui eu não vou aguentar mais calado. Eu preciso entrar em conflito com o poder. Eu tenho que entrar em conflito. E o que é o poder? Se cada um de nós em algum lugar está num lugar de privilégio, em algum lugar a gente está se aproveitando e a gente pode estar interferindo nesse lugar de delicado de alguém. Então, assim, claro que essas questões têm que ser debatidas, mas ao mesmo tempo eu acho que carece, enquanto sociedade, pensar no próximo e sem pensar como concorrência. Eu tenho aqui, né, o Yuval Harari, Harare. que escreveu Sapiens, Aham. Homo Homo Deus. Deus, enfim. São livros que tipo eu li até antes da pandemia e que para mim me guiam muito nesse pensamento em relação à formação de sociedade, porque se o Sapiens tem por característica da espécie, tal qual um bicho, a dominância e você eliminar o que te ameaça, eu acredito que muito do que a gente atribui à religião, a outras coisas, vem intrínseco da espécie, em que a gente quer eliminar o que teoricamente é ameaça para a gente. Se o cara pensa de forma diferente do que eu acreditei, do que me ensinaram que é correto, ele de alguma maneira é uma ameaça ao jeito que eu entendi como funciona. Então eu preciso eliminar ele de alguma maneira. Eu acho que é essa visão que a gente precisa deixar de ter. É muito difícil lutar contra seu instinto primitivo, né? O instinto que eu acredito que seja do início da espécie e percorreu aí por toda a nossa existência. Mas eu acho que é isso que a gente precisa encontrar para coexistir.
Sim, perfeito. E acho que e aí o desafio das pessoas que são religiosas é que existem alguns pontos a serem colocados em relação à religião e por que que as pessoas seguem a religião. Né? A gente sabe que Zeus não existe. Zeus é mitologia grega, né? Enfim. Inclusive todos os outros deuses da mitologia romana eram seres que foram criados para explicar algum fenômeno da natureza. E aí com a filosofia, principalmente com esses filósofos naturalistas, eles tentaram entender como as coisas surgiam. É, não estou querendo dizer assim que Deus é mito, enfim, não existe. Essa para mim é uma discussão inútil, porque do mesmo ponto que você não pode provar que Deus existe, a gente não pode provar que não existe. Então é algo meio estúpido de ficar discutindo. Mas a Uhum. gente sabe que o ser humano ele tem uma necessidade de dar sentido para as coisas. E como a gente não tinha conhecimento científico na época, a gente ia criando essas metáforas, essa mitologia para dar significado para a nossa existência. E aí que tá, por a gente fazer parte de um grupo, de uma cultura e ter essa sensação de pertencimento a esse grupo, eu estou falando aqui de pequenos grupos religiosos, né, evangélicos, é, até católicos mesmo, e cada um tem uma interpretação diferente da Bíblia, muitas vezes eles acabam acreditando, estou falando de religião de modo geral, pode falar de islamismo também, ou até mesmo judaísmo, de você achar que você, por fazer parte daquela cultura e acreditar naquele tipo de fé, você é um escolhido. Né? Você se sente um eleito, tipo, e quem não faz parte daquele grupo é como se fosse um antagonista nesse próprio mundo que a gente vive, né? Como se fosse algo que, cara, eu sou um privilegiado, aquela pessoa não. E, infelizmente, isso interfere aqui no Brasil muito nessa questão do Estado laico. A gente vê cada vez mais, em vez das pessoas exercerem a sua espiritualidade, mas não enxergarem o próximo como um adversário, como uma pessoa não eleita, uma pessoa menor por conta disso, por não exercer a própria fé, acaba querendo impor os seus conceitos porque você acredita que o seu ponto de vista é o certo. Então, como o catolicismo e os evangélicos, né, são os protestantes, no caso, são os maiores grupos cristãos aqui do Brasil, acabam querendo impor os seus valores que são religiosos para uma religião que é muito para uma população que é muito grandiosa, laica e cheia de sincretismo, porque tem elementos da Umbanda, tem elementos, enfim, de vários outros povos que migraram para o Brasil e acaba querendo criar esse fundamentalismo de tipo, eu tô certo e você tá errado. Isso, infelizmente, Sim. acaba atrapalhando, né, a vida da sociedade. Eu não sei nem o quanto que a gente está estendendo em relação a esse assunto, porque realmente religião é uma coisa que a gente tem, pô, se em 2000 e tantos anos, até antes de Cristo, já se debatia sobre isso, imagina a gente agora em uma hora de conversa poder achar um sentido, né? Mas, na minha opinião, tem coisas que eu, enquanto base católica, acredito que um conceito atrapalha muito a evolução da própria religião, são os dogmas. A partir do momento que você tem um conceito dentro, um fundamento da sua religião, em que você não questiona algo, você impede de evoluir. Com Porque certeza. eu não quero tirar a credibilidade ou deixar que aquilo, ou fazer com que aquilo deixe de existir, mas que você entenda que aquilo não é um conceito imutável. Deus existe, mas vamos entender como é que Deus existe hoje. O Deus, ele está ali, é um Deus que assiste, é um Deus que... Entende? São coisas que são necessárias para a evolução, é você questionar. Então, a partir do momento em que você tem uma maioria, porque eu acho que hoje os evangélicos já são uma No maioria católico no ainda é país. maioria, católico ainda é. Católico ainda é, mas eu vejo, eu Mas sei tem que tem uma crescido pesquisa em muito. relação à crescente dos evangélicos e muito em breve pode se tornar a maioria no Brasil. E aí você tem uma potência ativa, porque é um grupo que tem. Você não tem uma bancada católica, uma bancada judaica Ou muçulmana. Exato, mas você tem uma bancada cristã, apropriando do conceito cristã, Uhum. na Câmara. Então, assim, você vê que um povo ativo, é uma parte ativa, que traz esse conceito do dogma e que não se questiona. Se a minha verdade é a verdade, ela vai sobrepor sobre os outros. Você tem todo o direito de ser o que você é, mas não em público. É quase isso, né? Porque Uhum. assim, a gente tem respeito ao próximo, amor ao próximo, desde que não ameace ao que a minha verdade. Isso que eu acho que acaba não evoluindo por conta dos dogmas, das coisas que você não questiona. Às vezes um mandamento está indo em conflito no outro, mas você não se questiona Deus.
não se questiona esse tipo de coisa. Isso é assim há tantos anos, não se faz esse tipo de Não, pergunta. E eu acho que impede de evoluir. e o pior, né, que cada um acha que está certo, porque quantas religiões ou denominações são baseadas na Bíblia? A Bíblia, a princípio, é uma só, na católica existem alguns livros a mais no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é o mesmo da protestante, e existem, sei lá, milhares de denominações protestantes aqui no Brasil, evangélicos, sei lá, do jeito que você queira chamar, com crenças diferentes, com mandamentos diferentes e, enfim, tudo derivado da mesma Bíblia. Então, o que que acontece? Acaba que, apesar de ser um livro, existe também esse conceito de que a pessoa que cria aquela denominação é realmente uma pessoa que se elege, a pessoa escolhida por Deus para falar como aquele livro deve ser lido e interpretado. Se você não faz parte daquele grupo, você meio que está errado em relação a outro, né? Uhum. E, infelizmente isso vai criando intolerância, vai criando vários tipos de situações que a gente consegue enxergar aqui no Brasil, como você mesmo abordou em relação à homossexualidade, né? Era algo que realmente na Bíblia é condenável e as pessoas, cara, não respeitam. Tipo, tudo bem, você acha isso condenável porque está escrito na Bíblia, beleza, mas, cara, se a pessoa quiser viver da forma que ela quiser e isso não te atrapalha de forma alguma, acho que assim, na minha visão, você não tem nada a ver com isso. E como eu falei, existiu também uma potência organizacional. Você, numa época em que a preocupação era a espécie, você precisa multiplicar e tinha essa. Pô, imagina, nunca teve um questionamento sobre como é que fala? De sustentabilidade, essas coisas assim que são super atuais. Até hoje não tem gente que não conhece esse Sim, conceito de uma vivência sustentável. É claro que se você pensa no básico de reprodução da espécie, você vai botar que não pode cobiçar a mulher do próximo, porque a organização da família é melhor. Tal. Então, isso é uma coisa que eu questiono, mas aí é meu mesmo, não tem a ver com o pensamento. Tal. Você tem uma lista de mandamentos. Teoricamente, eu não sei dizer se tem um que é mais importante que o outro, mas se você coloca 10 mandamentos, esses são os 10 passos mais importantes para você viver dentro de uma sociedade, acredito eu. Então, você coloca dentro de um lugar, de um espaço onde tem um não roubarás e não matarás, que até hoje acredito importante, você tem honrar pai e mãe e não cobiçar a mulher do próximo, que são questões muito específicas. Assim, na sociedade de hoje, você tem pais que não são pais presentes. Eu sou obrigado exatamente. a amar alguém. Claro que você é importante resolver essas situações, mas você é obrigado por uma, sei lá, o termo que fala muito sobre uma culpa cristã, né? A amar alguém que nunca te quis, Sim, no sentido de você ser dependente sim. dessa pessoa por conta de um mandamento, ou de você ter a mesma gravidade de se relacionar com uma mulher comprometida e que matar alguém, né? Então, assim, eu acho que Uhum. são pesos diferentes. Você pode É. julgar isso errado, isso vai da coisa de cada um. Eu acredito que é errado, continuo achando, mas não posso acreditar que isso está no mesmo pé de igualdade. E Não, daí com você entende, certeza não. entendeu? Com Que é uma certeza coisa não. organizacional da época, de Tem uma coisas coisa que eram moral. importantes para a época. Exato, exato, moral. E, na verdade, Jesus fala sobre isso depois no Novo Testamento, né? Que o mandamento mais importante seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você praticando isso, você engloba todos esses outros que foram escritos, enfim, pela tradição por Moisés, lá em Êxodo. É, Pô, uma coisa que eu queria falar com você agora, que talvez sirva de exemplo para muitas pessoas que vão escutar a gente, é sobre os seus desafios na carreira de ator, assim. Acho que a gente já deu você deu um panorama sobre isso, falando que não é todo esse glamour, né? Você, enfim, não é tudo isso que a gente vê na mídia, não são todos os atores e atrizes que têm uma vida, enfim, cercada de luxo e mordomias, é grande minoria. E quais foram os desafios, cara, na sua carreira? Acho maneiro pra caramba. Você saiu de Manaus, veio pro Rio e, pô, conseguiu se destacar na sua área. O que que você recomenda para o pessoal que quer começar no teatro, na televisão, além de muita força de vontade e Sim. talento também, né? Porque sem talento, infelizmente, as coisas não acontecem, enfim. Até acontece, É. dependendo de quem você é filho, de quem você é amigo, mas não dura muito tempo. Então, Eu também acho isso. Eu também acho isso. Antes de entrar no conselho, na parte de experiência, né, dar o testemunho aqui, é um debate atual muito sobre essa questão das oportunidades, das pessoas que furam fila e que estão ali.
eu não sou a favor disso. Se existisse uma meritocracia e ela não existe em lugar nenhum, Não em existe. nenhuma área, a gente realmente privilegiava quem é mais talentoso, quem tem competência, quem se capacitou para estar ali naquela função. Mas, especificamente, estamos falando de um sistema que é assim desde sempre, mudam as figuras, mas sempre foi assim. Então, assim, se a pessoa se sustentar lá dentro, é porque ela tem o mérito dela de alguma maneira. É muito chato ver alguém furando fila. Mas a gente não tem essa potência muitas vezes de tirar. Então, eu só falo assim, então que seja, mostre seu talento, que se sustente. Eu não tenho nada contra isso. Contra a pessoa em si, eu não tenho nada contra. Uhum. Acho que se a gente tem que me incomoda é contra esse sistema, mas isso é uma luta muito maior do que destilar o ódio a essas pessoas. Mas a parte agora de carreira, cara, tem um conselho que é até clichê da Fernanda Montenegro sobre desistir. Se você gosta de teatro, se você quer fazer isso, desista. E achava uma coisa meio prepotente no sentido do teatro te escolher. A verdade é que lá atrás, eu falei aqui na nossa conversa que quando você tem uma queda que você não enxerga qual é o próximo passo, você tem duas opções: permanecer afundado ou você seguir. E eu acho que o desistir que a Fernanda fala está justamente nisso. O teatro não é uma profissão que te recompensa o tempo inteiro. Eu aprendo muito mais com teatro, atuação de modo geral, né? Uhum. Não o teatro palco só. A atuação, ela não é uma coisa que te recompensa o tempo inteiro. Eu aprendo muito mais com as pancadas e com as derrotas do que com as vitórias. Então, eu associo muito a palavra de resiliência. Porque quando você persiste e entende que esse caminho não é um caminho só de glórias, você entende que isso te engrandece enquanto pessoa. Você está o tempo inteiro em contato com seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus gatilhos. E eu acho que persistir nisso está justamente nessa luta, de você entender que não é só. E eu acho que isso, inclusive, te ajuda, te acrescenta muito para a vida. Talvez te deixe até um pouco mais sensível para algumas coisas e insensível para outras, porque você percebe que a vida não tem essa trajetória linear de conquistas, como a gente está acostumado a ver em filme, romance e tal. Você tem esses percalços, você tem conquistas, às vezes breves passos de conquistas, e daqui a pouco você tem que estar na luta de novo, mas entender que isso faz parte do progresso, faz parte do processo, e que se você faz o que você ama, seja qual for a carreira que você escolheu, é o mais importante, porque aí você economiza, inclusive, tempo de terapia, de buscar quem você é e tudo mais. Você vai estar exercendo o que você ama, que para mim esse é o maior conselho que alguém pode ter, de fazer atrás do que você gosta. Em relação à sua experiência pessoal, como é que foi sair, cara, os desafios de sair lá de Manaus, de ir para o Rio? É, cara, como você enfrentou isso e quais foram as estratégias que você, né, utilizou para fazer com que você se tornasse o grande ator que você é hoje? Bom, eu digo que de início eu tive muito mais inconsequência do que coragem, porque eu já tinha feito outras duas faculdades que eu não tinha me encontrado tanto. Eu sabia que eu tinha que trabalhar em alguma parte criativa, mas publicidade, que foi uma das faculdades que eu fiz, em algum lugar entrou numa parte burocrática que eu não me dei. E aí eu, conversando com amigos, cheguei nesse lugar de, pô, eu sempre brinquei de teatro. E digo brinquei porque eu fazia atividades no colégio, tinha um tempo sobrando, eu fazia algumas coisas com os amigos, assim, porque eu adorava. Foi quando surgiu, acho que no Brasil, né, os espetáculos de improviso. Então, assim, eu adorava ver os Barbichas, adorava ver o Zé nas improvisadas, né, que era a companhia lá que tinha o Gregório, o Aham. Adnet, Caruso, Queiroga. E é maneiro, inclusive, hoje, tipo, conhecer essa galera, sabe? Mas, enfim, foram os primeiros contatos com o teatro de forma profissional. Falar, pô, eu acho que eu poderia fazer isso. E aí eu procurei os meios e reconheço, né, desde aquele momento, o privilégio que é você ter a capacidade de ir para um lugar onde você precisa ir para ter essa capacidade, né, se capacitar. E aí eu fui estudar na CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Estudei 3 anos, eu fiz o curso técnico que te capacita, você tem lá o diploma também para você tirar o DRT. E durante esse processo, cara, eu acho que até hoje foram as coisas que mais aprendi, não enquanto técnica, mas enquanto ser humano, enquanto profissional, porque eu tinha uma lógica muito do que a gente vem da escola em relação a você terminar um curso, se formar e estar empregado, e não é muito assim que funciona. Eu cheguei a quase desistir da atuação 2 vezes, e eu só não desisti de ser ator porque eu acho que eu não estava na minha cidade. Se eu tivesse no conforto de poder estar ali na casa da minha mãe, de poder fazer tal coisa, eu acho que eu tinha já desistido, como nas outras duas faculdades eu também não segui.
porque em uma das primeiras vezes eu tomei muita porrada de professor mesmo, de gente que falava que, pô, você não é para isso, você não vai conseguir, você não vai rolar essa parada. E eu acho que, por mais que isso seja muito duro de ouvir, isso me colocou nessa situação de qual é o próximo passo, então. Entendeu? E como eu já estava fora da minha zona de conforto e eu precisava sair, não dava para voltar, na minha cabeça eu não tinha mais a opção de desistir, eu falei, não, então eu vou atrás do próximo passo, eu vou atrás de continuar. E, e eu acho que eu redescobri essa paixão de fazer o teatro não só para os outros, mas fazer para mim também. Acho que é importante. O teatro começa quando alguém coloca lá, Dionísio pega a máscara, ele faz ali o espetáculo para os outros, incorporando como se fosse o espírito, mas isso é um teatro encenado, consciente, não é um estado de rebaixar no espírito. As pessoas que estavam assistindo muito associam a isso, né? E por isso que eu acho que isso perdura até hoje, essa impressão do ator, do grande ator, é quando baixa uma entidade. Mas é um estado de consciência acima de tudo. E quando você cria esse prazer, entende esse lugar de prazer não só para o outro, e sim um ofício para você. E acho que foi aí que eu comecei a trilhar a carreira. Então, eu me formei na Cal, passei ali uns mais 6 meses fazendo curso, fiz curso de dublagem, fiz curso de improviso, inclusive, que era essa vontade que eu tinha. E aí, 6 meses depois, fiz minha primeira peça profissional, emendei num outro trabalho já dentro da Globo, que era uma peça para funcionários da Globo, chamada Trupe Cena. E depois fui emendando uma novela na outra. Fiz Malhação, Segunda Chamada, os 2 filmes de Casa de Estofa, enfim, são trabalhos aí que hoje, até fazendo coisas fora da Globo, né, no streaming, a profissão vai se remodelando e acho bom, vai se atualizando, a gente vai se atualizando junto. É importante não se sentir pronto, sabe? Não tem esse momento que você já é o bastante, já é o suficiente. Eu sempre acredito que a gente tem que se modelar com a forma de diálogo que você está fazendo. E eu acho que é isso. Minha carreira vai muito por aí, sempre se adaptar e procurar qual é esse próximo passo. E em relação, você falou essa palavra incorporar, né, da usar a máscara, de você incorporar uma entidade para atuar, mas obviamente isso não é necessário, né? Você tem uma preparação muito absurda para você fazer um personagem. Tem atores que são grandes atores que fazem isso de uma forma muito natural, porque é uma habilidade que eles têm de se dissociar de quem são e vivenciar aquela realidade do personagem. Por outro lado, tem atores que durante a sua preparação realmente vivem a realidade do personagem, né? A gente vê, inclusive, o Heath Ledger, quando fez o Coringa, o próprio Joaquin Phoenix também fazendo Coringa. O Coringa é um personagem, né, bem complexo e que levou esses atores a, enfim, mudarem a sua rotina e viverem a sua realidade de uma forma diferente. Isso aconteceu já com você? De você fazer um personagem, você inclusive, caraca, se vê falando gírias que você não falava, ou até mesmo um sotaque, ou pensando de uma forma que, cara, eu não penso isso, de repente meu personagem que fazia aquilo, isso já aconteceu contigo, de você incorporar hábitos daquele personagem na sua rotina, ou até mesmo de pensar de uma forma parecida com ele ou não? Então, eu acho que cada um tem um processo. Eu até já respondi uma outra vez sobre a responsabilidade de falar sobre esse assunto. Assim, quem não é ator, quem está começando, é importante entender que não existe um caminho, não existe uma coisa certa. Você citou o exemplo do Heath Ledger, do Joaquin Phoenix, assim, que eu acho que são pessoas que são grandes atores. Mas se eu disser que você tem que seguir esse exemplo, pô, de um cara que inclusive não lidou com esse processo, ele não Sim. conseguiu lidar com o próprio processo. Então, eu acho sempre importante você procurar suas ferramentas de não depender de ser aquilo. Eu acho que você pode fazer, você tem todo o negócio, mas sempre entender quais são os seus limites, não os limites de morais, não é nem essa a Uhum. questão, é de cabeça, de suporte mesmo, porque existe um momento em que você inevitavelmente vai entrar em contato com coisas que te incomodam muito. No caso específico dos filmes, que eu acho que foi o único trabalho que eu tive uma outra energia, assim, não vamos falar, porque o resto fiz muitas coisas que têm suas dificuldades, cenas de drama, cenas de briga, o que for, mas não estão ligados a coisas mais pesadas, como os crimes, né, lá do caso de Uhum. Stoffen. Mas eu sempre tive muito claro o processo separado, do que é a hora de gravar, do que é a hora de concentrar. Existe uma coisa que, para mim, foi perceptível, que eu tinha mais impaciência.
Eu tinha realmente, eu vibrava numa outra energia que não quer dizer que eu não estava consciente daquilo. Sim, Eu nunca era capaz de agredir alguém, de sim, sim. bater em alguém, por exemplo, mas eu estava muito mais impaciente com coisas que passassem por cima de mim, porque eu acho que você entra naquilo. Eu acho que um bom exemplo, inclusive, de ver. Eu não sei, enquanto pessoa, talvez não sejam exatamente exemplo, porque é mais um de que não suportou, né? Mas o filme que ele. Tem um documentário, Gene and Andy, do Jim Carrey, Sim, que ele sim, eu faz o vi. filme do Esqueci o nome do comediante também. Andy Kaufman. Isso. Ele fez um filme sobre o Andy Kaufman, que é Um Homem na Lua, que virou uma peça, acho que o Gregório fez até aqui no Rio de Janeiro. Mas o documentário mostra os bastidores em que o processo, quando a gente está falando que é uma escolha de como Sim. você vai construir esse personagem, o processo de Jim Carrey foi viver o Andy Kaufman. Porque se o Andy Kaufman era um personagem 24 horas, ele era um cara conhecido por ser um cara indecifrável, para ele fazia muito sentido ele viver um personagem 24 horas, para ele, em algum momento, de tanto que ele está vivendo aquilo, ele começar a responder, tipo, já como. Porque é isso, de Automaticamente. início você tem uma lógica de, ok, como que o Léo pensaria, como que o personagem Uhum. pensaria. Aí você faz isso de maneira mais gradual, não é tão automática. Mas assim como o malabarismo, assim como qualquer outra atividade que com a prática você vai tendo mais domínio, Uhum. você pensa tanto fora do seu lugar de lógica que em algum momento isso já está mais rápido. Não é que não é consciente. Uhum. Isso É. passa por um lugar na sua cabeça que você tomou a decisão. Mas, de alguma maneira, você já não está pensando como o seu senso de lá criancinha te ensinou sobre o que é Sim. certo e o que é Passa a ser errado, algo enfim. automatizado, né? Um comportamento automático. Não, você não pensa Exato, sobre aquilo. exato. E aí ele falou, tipo, é uma coisa que, tipo, eu sempre adorei o Jim Carrey, adorei no sentido literal da palavra, de achar um cara, pô, genial, de uma construção única. É um cara que só ele pode interpretar daquele jeito, que qualquer outra pessoa que imita é caricato, te dá um pouco de Uhum. aversão. Então, ver esse processo dele me fez pensar assim, cara, eu odiaria trabalhar com ele. Porque existem outras Os, pessoas ali, os fazer um filme bastidores, né? Até briga com ele, né? As pessoas brigam não com é ele. só sobre você, trabalhar também é estar no meio de alguém. Acho que tem esse glamour, né, que se faz dentro das grandes estrelas. O próprio Joaquim Phoenix, que a gente falou, brigou com um diretor de fotografia de dar esporro, de ser um clima merda. Então não tenha certeza, não tenha dúvida que se o filme não tivesse sido um sucesso, esse cara estava queimado em Hollywood. Entendeu? Assim, todo mundo só vai lembrar das coisas boas se for coisa boa. Se der ruim, ninguém vai lembrar das coisas boas. É essa que é a crueldade do mercado. Então, É que, eu ia todo mundo falar. quer ser pai do filho bonito, é tipo isso, entendeu? Então, eu acho que não dá para você glamorizar esse processo. Esses processos existem, mas você tem que estar sempre consciente que você não faz um trabalho sozinho. O teatro ensina muito sobre isso. Protagonistas, de alguma maneira, aparecerem mais, mas sem os outros pessoas do elenco, sem camareiro te ajudando a vestir uma troca rápida de roupa, sem a luz certa para te favorecer naquele momento, porque a luz também te faz crescer, Sim. você não faz o seu trabalho sozinho. Então, esse conceito do coletivo me faz crer que eu tenho o meu processo, mas eu não posso passar pelo processo de outras pessoas. Uhum. Posso atravessar isso. Perfeito. Você falou numa questão interessante, né? Quando algo dá certo, aí beleza, o pessoal passa por cima, é que nem aquele jogador que perde o pênalti, mas depois faz o gol, ganha a partida, ninguém lembra que ele perdeu o Ninguém pênalti, o que lembra. importa é que ele fez o gol que levou a vitória, né? Então isso acontece em tudo na vida, né? De certa forma. Se o resultado é bom, as pessoas até nem se preocupam muito com o meio que levou aquele fim. Por outro lado, é até meio triste, né? Porque as pessoas acabam alcançando bons resultados por meios duvidosos. Você falou do seu processo de atuação, né? Desse personagem dos filmes da Suzane terem, de uma certa forma, te impactado mais, que era algo bem fora da sua realidade, então você se tornou um pouco mais impaciente em alguns momentos. E como é que você fez essa construção desse personagem na sua mente, né? Como você falou, poxa, tem coisas que você, como o Léo, chega a pensar, poxa, como é que o Cravinhos pensaria a respeito disso? Como é que você chegou a desenvolver esse personagem? Quais foram as técnicas que você realizou? Então, os filmes foram baseados nos autos do processo, né? Então, isso já tinha muita informação fatídica do que aconteceu, então ajuda muito na construção do personagem.
a autora, que é a Ilana Casoy, ela também deu esse livro pra gente, que chama Casos de Família, que Uhum. tem aqui os arquivos do caso Richthofen. Então, assim, eu me aproximei muito do roteiro, porque eram fatos, eram sequências de fatos que eles passaram. Li a história mesmo, o roteiro, no sentido da construção de aonde você chega, da onde você sai, né? E aonde vai, onde termina esse personagem. Entendia muito os objetivos de cada coisa. E aí, quando você estuda cena por cena, você entende que, às vezes, o objetivo é o mesmo. O personagem, ele tem uma parada. Então, assim, o que que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? É isso que muitas vezes motiva. E isso na parte de dentro. Eu sempre construo de dentro para fora. Eu não acho que essas características, que são maneiras de botar, eu tenho facilidade, inclusive, com voz, com sotaque, mas eu começar por isso não necessariamente me faz ter o personagem, porque é importante chegar nesse lugar que a gente estava falando, de você não pensar para poder fazer. As coisas já estão mais, né? Então, se você constrói dentro de você essa linha de raciocínio, de sentimento, isso durante a gravação já vai estar mais orgânico. E no mais, li muito esse livro aqui, vi o que ele fazia. O Daniel era um cara que ele era praticante de aeromodelismo, então eu fui fazer aula de aeromodelismo, aprender a Entendi. pilotar. Tive aula de prosódia para pegar o sotaque de São Paulo. Escutei depoimentos de muitas pessoas que conheceram os envolvidos no caso. A gente não teve contato e nem era interessante, porque, enfim, muito tempo se passou. Pessoas hoje são contaminadas por uma memória de advogados e elas claramente vão procurar defender o seu ponto de vista também. Então, assim, nunca Uhum. seria interessante para um Imparcial, né? ponto. Exato, para contar uma história de maneira imparcial, nunca seria útil ouvir essas pessoas e não teve interesse mesmo, assim, da parte de ninguém. Mas e é isso. Aí eu fui vivendo esse processo, escutando música muito de rap, porque o rap de São Paulo ajudava na musicalidade do sotaque. Então eu não tinha um personagem que era necessariamente um cara de quebrada, um cara de comunidade, assim, mas era o gatilho de personalidade, de coisa de falar esse jeito que desconstrói desse lugar. Que eu sou de Manaus, moro no Rio, então tenho muitas expressões e jeito de falar já o cantado, o sotaque daqui, e você tem que quebrar isso para construir o personagem. Mas acho que é isso, preparação, essa parte externa e estudar bastante os roteiros. Pô, tô vendo um livro bacana aí atrás, hein? Chegou a abrir aqui? Tô vendo aí. Cara, aproveitar que o livro está aí, e você participou, né, da minha pesquisa de hipnose para atuação. É, pode ser sincero, Léo. O que que assim esse aí mesmo, esse livro é interessante. Não, porque as pessoas acreditam, não, porque hipnose para atuação, hipnose já é um termo muito, assim, que gera diversos Já tem uma conceitos, mística, conceitos né? equivocados, que é essa coisa que você falou de incorporar uma entidade, você se dissociar, perder controle, e na hipnose você está consciente o tempo inteiro. E eu tive uma dificuldade de ter acesso, até hoje eu não tive acesso a pessoas que tinham feito uma pesquisa relacionada à hipnose para atuação. O Dr. Stephen Brown, que é um neurocientista de McMaster no Canadá, ele já tinha pesquisado como funciona o cérebro do ator, então ele conseguiu ver quais são as áreas do cérebro que ficam mais ou menos ativas durante uma interpretação, mas não relacionada à hipnose para atuação. E a hipnose é algo que te proporciona uma dissociação maior de quem você é para você, digamos assim, atuar e muitas vezes até construir esse personagem, né, que cada um tem o seu processo, de uma forma um pouco mais profunda, porque o que acontece? Você fica menos crítico, uma parte do cérebro que é o córtex pré-frontal dorsolateral, ele fica menos ativo, que é essa nossa parte analítica, nossa parte mais crítica mesmo em relação a julgar as coisas da vida. Então você consegue permitir com que você se sugestione, absorva coisas relacionadas àquele personagem de uma forma mais profunda. Pode ser sincero, o que você achou, né, daquela única vez que a gente fez, né, essa hipnose para atuação, que você, inclusive, é, entre aspas, incorporou um dos irmãos Cravinhos para vivenciar aquela experiência, aquela interpretação através do uso da hipnose? Quando a gente fez teve nosso encontro, tinha mais ou menos um ano e meio que eu não fazia nada em relação ao personagem. Mas aquilo fica, isso tudo fica na gente, acho que fica guardado em algum lugar no nosso cérebro e tal. Uhum. E
E é engraçado porque em algum momento a gente já tinha conversado sobre essa associação do processo do ator de se sugestionar, de ter as informações de construção do personagem e você repete aquilo para você várias vezes até que você entra em cena e você executa. E aí, quando você explicou muito sobre os conceitos de hipnose naquele primeiro momento, tem muitas semelhanças. Então, assim como na hipnose você também fica consciente, você pode, às vezes, não lembrar de qualquer coisa, mas assim, você não faz o que você não quer. Então, Exatamente. existe um estado de consciência que eu acho muito próximo também do que é a atuação. Você pode até fazer coisas que você não faria, como a gente estava falando, mas muito do porquê você, na sua cabeça, conseguiu atingir um lugar de vou me desafiar nisso e quero fazer isso. Não é, se for uma parada, um trauma, não faz e acabou. E aí eu acho que foi muito bom e muito interessante, porque fazia um ano, a gente foi conversando, você foi me dando informações, eu lembro que eu ali, mesmo de olho fechado, eu estava visualizando as coisas que você falava sobre a vivência do personagem, sobre sentimentos, de como você se sentiu, o que você pensou. E, naturalmente, as coisas que faziam mais de um ano que eu não tinha contato foram voltando. Eu lembro de Até que a gente ter se falou do emocionado, sotaque. né? Você falou do Foi, sotaque, se foi. emocionou. É isso. O início eu estava consciente fazendo um sotaque para tentar voltar para o personagem e no final você fazendo perguntas específicas de situações que eu, enquanto ator, fiquei tocado enquanto personagem, porque quando eu vi o personagem passando por uma situação, eu me projetei no lugar e pensar assim, caramba, cara, se eu, Léo, tivesse nessa situação agora, sem passar o caminho que ele passou, mas me joga nessa situação tendo que resolver isso, é uma sinuca de bico tão grande que foi exatamente esse mesmo lugar em que eu não tinha contado para você, que era o meu lugar de emoção, mas que você, através da sugestão, a gente ficou ali conversando, e aí eu lembro que o sotaque já estava mais, sabe, consequência, já estava vindo, e aí a emoção veio também. Foi um processo interessante, porque, como eu falei, não existe uma coisa certa, Só um mas método. com certeza agrega muito para mim no momento em que, eu preciso disso agora e agora eu já atingi através desse caminho. Então, aumenta meu repertório enquanto ator de caminhos, né, para chegar nesse lugar. Ah, foi muito bacana essa experiência, né? A gente tem gravado, inclusive, né? Depois você chegou a assistir, eu te mandei a Não, gravação, então não, vou- não acho que eu cheguei a ver, mas eu lembro pouca coisa, eu lembro pouca coisa. E é bacana, assim, realmente como você reagiu em relação a esse processo foi rápido, né? A gente ficou, acho que, sei lá, no todo foi uma hora, um pouco mais de uma hora, mas na hipnose em si foram meia hora, 40 minutos. E é legal esse feedback que Foi. você teve. E, Léo, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja mais difícil que você, para encerrar, né? E que você talvez ainda não tenha parado para pensar. Cara, uma coisa que eu penso muito, a gente falou sobre o sentido da vida, saúde mental, resiliência, diversas coisas. Qual o seu legado? O que você pensa, cara? O que eu vou deixar para esse mundo? O que você gostaria de pensar com, sei lá, 90 anos, leito de morte? Poxa, eu vivi a vida que eu gostaria de ter vivido e esse é meu legado. Difícil, cara, difícil. É difícil porque são coisas que eu realmente questiono, assim, eu acho que existe o que todo mundo quer, né, para si, que todo mundo aprende muito sobre a questão financeira, de deixar um conforto para o próximo. Eu, por exemplo, sou contra esse negócio de herdeiro. Eu vou trabalhar para, no máximo, a minha próxima geração. Eu não tenho nem vontade de deixar nada para um neto. Eu acho que as pessoas precisam passar, não por dificuldade no sentido de fome, assim, porque aí eu estou glamorizando uma parada que eu acho horrorosa. Mas é um lugar de você precisar saber o preço das coisas, que as coisas não Uhum. vêm porque vêm, você não é rico porque tem que ter rico e tem que ter pobre, não é isso. Acho que tem coisas sabe, eu quero ter um conforto muito bom, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter a capacidade de viver e desfrutar as coisas que eu tenho com meus amigos por muito tempo. E quero deixar um legado, sobretudo, porque volta e meia cai a ficha para mim dessa jornada, dessa trajetória. De você estar de bobeira, alguém te marcar assim numa coisa, aí você vê a Wikipédia e, tipo assim, eu sou um dos amazonenses notáveis da história. Entende? Isso para mim Tá lá, pessoas famosas de Manaus. Tá lá no Wikipedia, tá lá naquele não. subtópico. Só que famosas não é nem necessariamente lugar de fama, é um lugar de importância histórica mesmo, sabe? De você ter a relevância de algum lugar tá levando o nome da cidade, levando o nome do estado, sabendo que geograficamente não é uma região favorável a alguém se destacar.
não por talento, porque a gente é um país enorme e tem talento com certeza no interior. Sim. Eu Todos sou os de uma estados, capital ainda, tenho meu todas as cidades. privilégio, mas quantas pessoas não moram aí no meio da floresta, sei lá mesmo, assim, com pouco acesso, em comunidades ribeirinhas, e tem talentos tipo, infinitos aí para qualquer outra coisa, mas que a geografia te faz desistir e ficar nesse lugar. Então eu tenho consciência também desse privilégio, mas ao mesmo tempo me cai a ficha sobre essa trajetória e de alguma maneira o que fazer com isso, sabe? Vai ficar só nesse campo do ego, porque não é necessariamente uma coisa que eu fico me gabando por aí, porque uma coisa que caiu a ficha para mim, eu falei, pô, caramba, tá, eu sou, mas o que eu fiz já para estar esse negócio? Até esse momento eu fiz por mim, porque eu realmente não tive a intenção de fazer pelo outro, porque eu preciso construir para mim. Não adianta a gente ser o maior solidário sem ter estrutura para isso. Eu quero ter estrutura para ter essa possibilidade de viver bem também, não necessariamente o maior dos luxos, mas assim viver confortável e de gerar oportunidade para as pessoas do meu estado, de poder não ser simplesmente um único, sabe? Eu acredito que o que eu fiz é isso que mexe muito comigo, sabe? O que eu fiz, qualquer pessoa no meio está fazendo. Lógico que tem uma carreira maior, tal, não sei o quê, mas eu não tenho nenhum mérito a mais do que qualquer carioca que já teve em fazer um filme, fazer novela, tal, não sei o quê. Mas só o de fazer o que eu fiz já foi um puta passo para alguém que vem de fora. E é isso que eu acho horrível. Por que é tão desigual assim, sabe? Então eu tenho um sonho de além dessa parte que ajuda a mim, que é poder ajudar nessa fomentação de cultura e distribuição para as pessoas primeiro do meu estado, com quem eu tenho mais identificação, e criar essa oportunidade para que eu não seja só um e que mais pessoas possam contar histórias e juntar outras pessoas. Eu acho que aí a gente cria a verdadeira fortuna, que é a fortuna infinita, sabe? Quando você transfere o seu conhecimento e a sua oportunidade para outras pessoas e essas pessoas são educadas a fazer o mesmo. Isso, Sim, para mim, é o meu conceito de fortuna infinita e não uma questão material. sim. E é como você falou, né? Educação é transformadora, né? Então, acho que se a gente pudesse fazer com que todo mundo tivesse uma educação mais igualitária, realmente poderia transformar o Brasil num país incrível. E a gente pode fazer isso fazendo com que a gente coloque mais bibliotecas do que clube de tiros em outubro. Então, a gente, de certa forma, a gente pode colaborar com isso no presente também, não só sonhar com um futuro tão distante. Pô, Léo, obrigadão aí pela sua participação. Agradecer aí pelas suas histórias, né, pela sua vivência, que tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o que você falou e, inclusive, vão aproveitar de ferramentas da sua própria vivência para poder enfrentar os desafios que elas estão enfrentando. Cara, poder ser espelho nesse tipo de lugar é um grande prazer, assim, porque como eu digo sempre, assim, não é que eu trago a palavra, a verdade, isso é uma das coisas que eu sou contra, mas questionar, trazer esse questionamento, se de alguma maneira a minha trajetória servir de exemplo, é um prazer. Então, assim, te agradeço pelo convite, a gente está aqui conversando como amigo, lógico, tem a câmera, tem todo um pessoal que está assistindo, mas de qualquer forma é uma conversa que eu teria aí com qualquer amigo e a gente está aqui batendo esse papo e que bom que, pô, quando tem esse alto nível, né? Eu lembro que a gente se conheceu naquele aplicativo eu não lembro mais agora que ele até caiu, não tem mais. Hoje no Twitter tem os Spaces, mas era o que era de reuniões Cara, eu online. esqueci também, cara, inacreditável, até Clubhouse. Clubhouse, isso. A Caraca, gente eu teve também uma tinha primeira. esquecido. A gente tinha exatamente esse esquema de ficar É, conversando sobre assuntos e tal, e num dia a gente começou, eu lembro que pô, o Thiago trazia muita coisa sobre neurociências, ansiedade, curiosidades. hipnose. Exato, e eu falo assim, pô, que maneiro. Então, assim, desde o primeiro momento a gente já tinha esse lugar de conversa, assim, que me agrada muito, esse lugar de questionar, mais do que trazer uma verdade, né? Então, pô, fazer isso aqui faz parte do meu prazer, do meu lazer. Tamo junto, Valeu, obrigadão aí Léo. pela conversa. Obrigadão e espero falar contigo em breve de novo. Tamo junto. Abraço. Valeu aí. Abraço.